No trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios que ouvimos hoje, São Paulo deixa bem claro a oposição que há entre a sabedoria do mundo, que é tolice aos olhos de Deus, e a sabedoria divina, que é loucura para os homens. Por que esta oposição? A sabedoria humana faliu em sua capacidade, porque recusou reconhecer Deus enquanto Criador de todas as coisas. Deus, então, em seus misteriosos caminhos de sabedoria, entende salvar os homens pela cruz, que é total e insuperável negação de toda pretensão ou orgulho do homem. A pregação de São Paulo, centrada na cruz, é manifestação da tolice e fraquezas humanas e da sabedoria e poder de Deus. A cruz não nega o homem, mas nega a sua pretensão de ser melhor do que Deus. A cruz nega a vontade humana de querer salvar-se a si mesmo. Ela põe em evidência a graça divina. Aliás, a cruz é instrumento da graça. A graça de Deus é a salvação daqueles que nele creem. A mensagem de São Paulo nos diz que o cristão não procura sinais demasiados. Não deve procurar sinais demasiados. Para crer em Jesus e em seu Evangelho, não é necessária a sabedoria humana. A inteligência e os mais refinados sistemas deste mundo não podem salvar o ser humano. O que salva o ser humano é a verdade de Deus, e esta verdade é o Cristo crucificado, realidade concreta de sofrimentos e de sangue derramado. Quanto mais meditamos no mistério de um Deus que se faz homem para nos salvar e alcança esta salvação para nós ao preço do seu sangue derramado na cruz, tanto mais descobrimos a alegria de crer nele e a ele pertencer. O Evangelho do dia continua a desenvolver o tema da vigilância, ao nos apresentar a parábola das 10 jovens. Esta parábola é uma alegoria das núpcias de Cristo com sua igreja. Nós sabemos que a igreja pertence em bons e maus, como nos ensina a parábola do joio e do trigo. Pertencem à igreja os sábios e os tolos, os previdentes e os imprevidentes, como nos ensina esta parábola. Todos juntos vão ao encontro do Senhor, porém, alguns na fiel vigilância, como o caso das jovens que levaram óleo a mais para suas lâmpadas, e outros na infidelidade, representada pelas jovens que não levaram óleo a mais porque provavelmente ficaram preocupadas com outras coisas, além da preparação para o encontro com o noivo. Com essa parábola, Jesus escreve a bem-aventurança eterna como uma festa de casamento, onde o esposo é ele mesmo. Porém, a atenção que está sobre aquelas jovens imprevidentes que encontraram a porta fechada porque não chegaram a tempo graças à sua distração. A palavra dirigida a elas é uma das mais terríveis de toda a Sagrada Escritura. Não vos conheço. Aqui trata-se da separação total de Deus, que poderia ter sido evitada se apenas elas tivessem vigiado e preparado o que realmente importava para o encontro com o noivo. Lembremos-nos de que conhecer na Sagrada Escritura implica afetividade. Ser repelido é o resultado da falta de fé vigilante. É terrível pensar que muitas vezes está tudo bem com a aparência exterior de alguém. Porém, dentro desta pessoa está morto o amor e a esperança. E mesmo assim, ela segue a vida, o Cristo, a fé, apenas por hábito, cansadamente, com muito comodismo ou até mesmo por capricho. Mas perdeu-se completamente o senso do convite à festa de casamento que Jesus faz, ou a alegria de poder um dia dela participar plenamente e definitivamente. Nestes casos, falta no íntimo a espera vigilante e ativa do encontro com Cristo, que deve ser cuidadosamente preparado por cada um de nós. Não podemos deixar faltar
óleo em nossas lâmpadas. Celebramos hoje a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Nascido em 354 na cidade de Tagaste, hoje atual Argélia, na África. Filho primogênito de Patrício, pagão que se converteu após as preces de sua esposa, Mônica, cuja santidade celebramos ontem. Agostinho teve juventude solta, motivo pelo qual sua mãe adiou seu batismo com medo de que ele profanasse o sacramento. Ao mesmo tempo em que, junto dos conselhos e orientações, ela elevou incansavelmente preces por ele a Deus e derramou muitas lágrimas também. Durante a juventude teve um filho, chamado Adeodato. Converteu-se em Milão, na Itália, aos 32 anos e recebeu o batismo das mãos de Santo Ambrósio, após ouvir os seus sermões, juntamente com o seu filho. A santidade de Agostinho é fruto das preces e lágrimas de sua mãe, que faleceu poucos dias depois do seu batismo. Faleceu também seu filho nesta época. Após a morte de Santa Mônica e de Adeodato, ele regressou à África e ali consagrou-se à vida religiosa. Começou a acompanhar o bispo de Hipona, que fica na atual Argélia, em suas pregações. Este o ordenou sacerdote e, após a sua morte, o sucedeu, e assim tornou-se o bispo titular de Hipona, e ali trabalhou por quase 40 anos contra as heresias e desvios cismáticos da época, dentre eles o maniqueísmo, o donatismo, o pelagianismo e o arianismo. Deixou uma herança intelectual para a Igreja riquíssima, contendo obras como as Confissões e as Retratações, que são escritos autobiográficos, A Cidade de Deus, uma espécie de teologia da história, o Tratado sobre a Trindade, comentários sobre os Salmos, dentre outras. Agostinho é um gênio universal e profundo, tem inteligência penetrante e um imenso coração. Reelaborou a tradição teológica anterior a ele e lhe imprimiu sua marca original. Com um caráter generoso e simpático, sua sensibilidade, indulgência e a capacidade de perdoar, uniu a si os próprios adversários. Sua espiritualidade e sua regra religiosa, escrita em conjunto com alguns amigos, fizeram surgir em todas as épocas formas de vida religiosa que o consideram como pai. É o maior dos padres e o primeiro dos 4 grandes doutores do Ocidente, com o título de Doutor da Graça. Santo Agostinho, rogue a Deus por nós e por nossas famílias. Amém.